Hoje a gente vai falar sobre a principal vilã da vida financeira dos brasileiros e não só de nós brasileiros, mas do mundo como um todo, que é a dívida. Existe dívida boa, existe dívida ruim, ela é sempre vilã. Então fique comigo até o final, você vai aprender a utilizar a dívida da melhor maneira possível para a sua vida. Se você é endividado, a como sair dessa bola de neve que não para de crescer e te deixando cada vez mais pobre. Meu nome é Matheus Monteiro, esse é o canal Cristão Investidor e aqui nós falamos sobre negócios, investimentos e finanças à luz da palavra de Deus. Você já sabe, se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilha com aquele amigo endividado que você quer ajudar a sair dessa bomba de vida que ele não consegue sair. Você já ouviu dizer que muito provavelmente a dívida é ruim, mas e se eu te dissesse que existem pessoas que enriquecem fazendo dívida e outras empobrecem fazendo dívida? Você vai entender que existe a forma correta de você se endividar e a forma incorreta também, que é a que a maioria faz, de assumir um compromisso que na verdade lá na frente não consegue honrar. Acima de tudo, a gente vai falar também o que a Bíblia diz a respeito da dívida. E você já sabe também, fique comigo até o final para aprender esse princípio que com certeza pode mudar a sua vida e a sua visão em relação à dívida, como ela gerencia a sua vida financeira. Eu sei que muito provavelmente você ou os seus pais, pessoas ao seu redor, tenham traumas profundos em relação à dívida. Eu mesmo vivi uma situação onde a minha família quase perdeu a única casa que nós tínhamos conquistado com tanto esforço e trabalho. E foi, na verdade, o próprio Deus que nos deu graça para que isso não acontecesse. Conversando com meu pai, muito tempo depois da casa já estar paga, não correr mais o risco do banco tomar, surgiu uma negociação onde ele teria que assumir algumas parcelas. E ele me mandou uma mensagem algum tempo depois falando: filho, eu não acho que isso é para mim, porque é muito pesado ver essa quantidade de parcela que eu tenho que pagar. Vem aquele fantasma da dívida que nós passamos, então eu acho que eu não vou seguir por esse caminho. Há um tempo atrás, conversando com uma cliente, falando a respeito de uma dívida que ela deveria fazer para que, na verdade, ela alavancasse o seu patrimônio, ela chegou para mim e falou: Matheus, há um tempo atrás eu voltei da Europa, passei por uma dificuldade gigantesca e eu jurei para mim mesmo que eu não faria mais dívida. Então, se eu puder, eu não parcelo nada no cartão, pago tudo à vista e guardo o máximo de dinheiro possível. Isso diz respeito a uma prudência, e é muito bom nós sermos prudentes. Aprendermos com o erro do passado, não cometermos as mesmas falhas, só que ao mesmo tempo, isso te limita a partir do momento que você pode viver outras realidades, passando pelos mesmos desafios, só que com sabedoria e planejamento. Eu tenho um entendimento que se você foi ferido, por exemplo, na sua vida financeira, Deus ele precisa curar você através da sua vida financeira. Se você foi ferido em uma igreja vai te curar. Se você foi ferido num relacionamento, um outro relacionamento, ele vai te curar. Não quer dizer que Deus não seja o instrumento principal de cura, mas ele te dá a oportunidade de vencer onde você foi destruído e fracassado. Isso é algo que eu creio. Mas o que eu vou explicar para você aqui é que a dívida não é sempre ruim. Ao contrário de sempre ela ser um problema, ela pode ser uma ferramenta de alavancagem. Quando a dívida ela é ruim, quando você gasta no cartão de crédito sem sabedoria e planejamento, sendo completamente compulsivo e ansioso, transferindo problemas e traumas e ansiedades para compra no cartão de crédito, financiar um carro porque você quer mostrar para as pessoas que você é bem sucedido e você tem um carro melhor, uma casa própria fora de hora, é uma dívida ruim. Isso é óbvio que vai prejudicar você no longo prazo. E esses dias eu fiz uma simulação para um cliente meu que em 35 anos ele pagaria 4 casas para o banco. Então você imagina, financiar 300 mil reais e no final do prazo ter pago 1.250.000. É um planejamento que sem sabedoria te leva à ruína financeira. Agora, qual então é a dívida boa? É você investir em um negócio sustentável, você pega o dinheiro do banco para que entre mais dinheiro na sua própria vida. Só que, obviamente, você tem direção de Deus, você planejou, você orou, você fez as contas e fez sentido para você. Nem todo financiamento, por exemplo, de casa que eu citei aqui, ele é ruim, porque em condições específicas, você consegue, por exemplo, financiar uma casa e colocar para alugar no Airbnb, que paga a parcela e sobra um lucro para você no seu financiamento. Faz sentido em alguns casos. Então, não é sempre também que a gente acha que a dívida ela é ruim ou o financiamento de uma casa. Quando você compra um curso, gasta tempo estudando e dinheiro para poder ser melhor na sua profissão, na sua área, hoje você está gastando. Só que amanhã isso tende a retornar. E um princípio bíblico que respalda tudo isso aqui que eu estou dizendo é Lucas 14:28. E fala o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Então, o planejamento, a dívida, ela precisa estar alinhada com a sabedoria e com o planejamento. E conosco que somos cristãos, dependência de Deus e a voz do Espírito Santo guiando todas as coisas. E se você for pensar, por exemplo, nos ricos e como eles utilizam a dívida, é justamente para alavancá-los financeiramente. Eles não têm o dinheiro no D0, eles pegam um recurso financeiro que vai trazer mais dinheiro para eles e eles vão pagar o banco, pagar os juros e ter uma alavancagem das suas empresas, trazendo mais recurso financeiro
para sua conta bancária. É isso que eles fazem. Agora, quais são os passos para que isso aconteça? Em primeiro lugar, Provérbios 21:5 fala o seguinte: os planos do diligente tendem à abundância, planejamento. Segundo ponto, a dívida só deve ser usada para gerar valor e crescimento. Ah, Matheus, então eu não posso mais comprar uma camiseta no cartão de crédito, não posso mais comprar um tênis, uma roupa que ao invés de eu gastar de uma vez só, eu parcelo, entrar no meu fluxo de renda mensal? Não quer dizer isso. Quer dizer que você tem que analisar muito bem. Então não é só também para você transferir para trazer mais dinheiro e crescimento. O terceiro ponto é sempre tenha um plano de saída antes de se endividar. Se der errado, para onde eu corro? O que eu faço? Então tenha um plano B, caso não der certo. Recapitulando um pouco do que a gente falou aqui, imagina a pessoa A comprando um carro porque ela quer mostrar para as outras pessoas, e aí tem aquela frase, né? As pessoas compram o que não precisam para impressionar pessoas que elas não gostam com o dinheiro que elas não têm. Então isso, automaticamente, já se sabe, não precisa ser muito inteligente, que a pessoa A cumpriu com todos os requisitos para ser endividada e tomar uma decisão completamente equivocada. A pessoa B, ela entrou diante de Deus e falou: pai, eu preciso de uma mudança financeira, eu preciso que o Senhor alavanque a minha empresa, só que eu preciso de direção. Então me dá o entendimento necessário para que isso aconteça. E aí ela começa a orar e Deus começa a trazer sinais, ela senta, começa a calcular, entender as oportunidades e ela vai no banco e fala: ó, preciso de tanto, o banco libera. E aí debaixo de direção de Deus, planejamento, estudo, como tá feito, ela inicia o seu processo. Completamente diferente uma coisa da outra. Não deveria nem comparar a pessoa A com a pessoa B. Uma é completamente louca da cabeça, o outro está fazendo tudo correto. Você precisa ser, em nome de Jesus, pessoa B. E existem 3 erros que fazem a dívida se tornar um problema. O primeiro deles é contar com um futuro incerto. Ou seja, no hoje você pensa: lá na frente eu resolvo esse problema, deixa para depois. E os juros comendo solto, você cada vez mais pobre e tendo uma série de dificuldades. Resolve o quanto antes. O segundo erro é gastar com desejo e não com estratégia. É você, igual a gente já falou aqui, ter vontades ou ansiedades, compulsividades do seu coração e transferir tudo isso para o seu cartão de crédito, para comprar coisas e suprir uma necessidade, uma realidade que só Deus, na verdade, consegue fazer. Então você gasta porque você quer, não porque você tem uma estratégia ou para ter um conforto que você merece e você sabe que está dentro da sua realidade. Isso é um problema gigantesco que a gente tem enfrentado muito além da conta, porque as pessoas estão se alavancando para mostrar um status que elas não possuem. Não calcular também os riscos é saber exatamente o que acontece se der tudo errado. Você precisa calcular e ter o receio de, no meio do processo, você sofrer um revés e não conseguir arcar com os compromissos que você contraiu. A dívida não é um problema, mas como você a utiliza que é o principal foco aqui desse vídeo. Você precisa ter planejamento, ter um entendimento de como fazer da melhor maneira possível. Um ponto extremamente importante aqui é você ter fé com prudência, ou você ter a prudência com a fé. Nenhum dos dois pode te deixar extremamente ansioso ou precipitado: eu tenho fé demais, então eu vou fazendo as coisas sem pensar, ou eu sou muito prudente e eu fico aqui no meu canto porque eu tenho medo de me endividar. Você precisa ter um misto dos dois e ter discernimento e ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é extremamente importante. Se você tem uma dívida que você percebe que cada dia mais cresce, o que você precisa fazer? Vai atrás da instituição financeira, do lugar que não para de crescer esses juros e converse com eles, peça a portabilidade da dívida, peça uma renegociação para que isso melhore a sua condição, diminua os juros e você não sofra no futuro com essa ausência de dinheiro que você enriqueceu outras pessoas ao invés de preservar o seu próprio patrimônio. A dívida não é ruim, ela não é um problema, só precisamos utilizá-la da melhor maneira possível. Lembre-se disso sempre. Deus abençoe e até o próximo vídeo.